Olá a todos, hoje eu vou falar um pouco sobre equalização RIA. Aqui, ó. A equalização RIA é uma especificação para gravação e reprodução de discos fonográficos estabelecida pela Record Industry Association of America. Aí ficaria aqui, RIA, que ficaria o R, I, A. No caso a abreviação ficaria RIA. O que é isso? Isso aí, ela foi criada, essa associação ela foi criada nos Estados Unidos, lá nos anos 50. Só que eu acredito que nem todas as gravadoras usaram ela assim imediatamente. O que aconteceu? Mas talvez ali depois dos anos 60, 70, todos os discos eles vêm com essa equalização. Ele vem padronizado nessa equalização. Porque antes disso, cada gravadora equalizava do jeito que queria o vinil. Daí não tinha uma padronização na hora de você ouvir esse disco. Tipo, você ia pegar um disco de uma gravadora, ia sair o som diferente de outra, entendeu? Aí por isso que teve essa padronização, para todos os discos serem gravados dessa forma aí. Aí para a gente entender mais sobre a equalização RIA, a gente precisa entender um pouco de frequências. No caso aqui, frequências de áudio, né? Frequências baixas são os sons graves, um exemplo, o som de um contrabaixo, de uma explosão, elas são de 20 Hz a 250 Hz. Frequências médias são os sons médios, um exemplo, uma voz nem fina nem grossa, uma voz intermediária, no caso seria um som médio, talvez a minha voz é um som médio. Aí ela vai da frequência desde 300 Hz a 3 kHz. Frequências altas são os sons agudos. Exemplo, uma voz bem fina, um canto de pássaros. Essa frequência ela vai de 2 kHz a 20 kHz. Aí vamos dar um exemplo lá. Ajustar aqui um exemplo, uma gravação normal lá, sem a curva RIA. Isso que era gravar antes dos anos ali 50, 60, depende da gravadora, ainda gravava assim, sem equalização RIA. O que acontecia? Os sulcos no vinil, os sons graves ficavam grandes, os sons médios ficariam normais e os sons agudos iam ficar bem pequenos, bem pequenininhos. O que ia acontecer com isso aí tem uma desvantagem. Os sulcos dos graves ficariam bem grandes, já falei, né? Aí o que vai acontecer com isso? Vai ocupar muito espaço do vinil, fazendo caber poucas músicas. Haverá maior desgaste da agulha do toca-disco, pois ela terá que excursionar mais. Com a agulha excursionando mais, haverá mais possibilidade de distorção acústica. Caso a agulha, os sulcos do grave está bem grande lá, a agulha vai ter que excursionar mais, vai desgastar a agulha mais rápido e fazendo isso também pode haver maior distorção. Aí os sons médios ficam normais, já falei, né? Aí os sons agudos ficam com sulcos muito pequenos, fazendo com que haja desgaste mais rápido da faixa de áudio no disco, dessa faixa, no caso das faixas agudas, né? O som vai ficar tão pequenininho lá, gravado lá, que a agulha vai gastar mais facilmente essas trilhas de som agudo. E fica mais propenso a ruídos na hora da gravação do disco, como no caso ela vai ter que gravar bem, até na hora de isso lá que a máquina estiver gravando, ela vai estar fazendo os sulcos lá. Se ele estiver bem pequenininho, vai ficar mais propenso a ruído. Vamos lá. Esse aqui não. Esse aqui. Daqui eu pegar aqui já dois exemplos aqui. Aqui nesse exemplo está sem equalização RIA, que era gravado antigamente, era gravado assim, normal, sem equalização. Aí depois que houve lá a padronização aqui da equalização RIA, ela é assim.
Vamos lá, então, o que a equalização RIA fez? Ela diminui, na hora de gravar lá nos sulcos do vinil, lá nas máquinas lá que grava, ela faz isso aqui. O que ela faz? Ela reduz o grave está grande, ela reduz lá na gravação, o médio fica igual, a máquina vai gravar igual, é mesmo lá, e os sons agudos, que ia ficar bem pequenininho lá, vai ser aumentado um pouco. Então, resumindo, vai diminuir o grave e aumentar os agudos. O médio fica igual. Vamos lá ver as vantagens disso aqui, ó, com a equalização RIA. Os graves reduzidos, os sulcos dos graves ficam menores, fazendo assim com que caiba muito mais músicas no disco de vinil, haverá menor desgaste da agulha, que terá que excursionar menos, e com a agulha excursionando menos, haverá menor possibilidade de distorção no áudio. Então, no caso, a agulha ia ter que excursionar bastante, sem equalização. Com a equalização, ela vai excursionar menos. Eu já falei dos graves, né, que foi reduzido. E dos médios, eles vão ficar a mesma coisa, né? Então, o jeito que ele vai ficar lá, ele não vai alterar em nada os sons médios. Ele vai ficar, se ele for assim, ele vai ficar assim, mesma coisa, mesmo com a equalização. Os agudos que estavam pequenininhos, eles vão ser aumentados. Os sons agudos são aumentados, qual a vantagem disso? Haverá menor desgaste nos sulcos do vinil nos sons agudos, haverá redução de ruídos, tanto na hora da gravação do disco de vinil, na hora que a máquina estiver gravando lá, como ela vai aumentar os sulcos do agudo, então vai haver uma propensão menor a ruído. E tanto na reprodução também, porque em vez da agulha percorrer um sulco muito pequenininho, ela vai percorrer um sulco um pouquinho maior. Então, só recapitulando, igual eu falei, a equalização RIA diminui os graves, os médios ficam igual, aumenta os agudos. Aí, só que aí eu tenho um problema o seguinte, na hora de eu ouvir a música, eu vou precisar ouvir a música no tom original. Tipo, eu vou ter que voltar os meus graves e agudos na proporção correta. Para isso, eu vou precisar de um pré-amplificador fono para toca-disco. Por isso é importante usar um pré-amplificador fono, que ele vai fazer isso aqui. Ele vai pegar lá, vai aumentar os graves e reduzir os agudos de uma forma eletrônica. Pelo menos você vai ouvir a música original, numa qualidade que foi gravada. No caso, né? Foi gravada lá no estúdio, tudo querendo dizer. E daí também é importante, se você for comprar o pré-amplificador fono, você tem que comprar específico para sua cápsula. Se você for, por exemplo, for uma cápsula cerâmica, tem que ser um pré-amplificador fono para cápsula cerâmica. E se for uma cápsula magnética, vai ter que ser um pré-amplificador fono para cápsula magnética. Isso é importante também. Então, daí você tem que comprar o pré-amplificador correto. Se for cerâmica, você vai ter que comprar cerâmica, né? Eu falei, aí vai mudar porque por causa aqui, por exemplo, do sinal de saída, né? Que a cerâmica é bem mais alta, né? De 100 a 250 milivolts. E a resposta de frequência da cerâmica vai de 100 Hz a 10 kHz, né, no exemplo. E a magnética, o sinal de saída é bem mais baixo, 5 milivolts, resposta de frequência 20 Hz a 20 kHz. Então, por causa disso, aí você vai ter que comprar específico, se suas cápsula for cerâmica aqui, né? Qualquer uma dessas aqui cerâmicas, vai ter que comprar um pré-amplificador cerâmico. Aqui, cerâmicas 3. Se for magnética, você vai ter que comprar um amplificador para cápsula magnética. Aí o vídeo de hoje seria só isso, até a próxima.